Uma excelente semana para você, povo amado, povo querido. Deus ilumine a sua vida, paz e prosperidade para você, para sua família, para tudo aquilo que você empreender e colocar as suas mãos e a planta dos seus pés. Seja muito bem-vindo à nossa jornada espiritual, à nossa rotina espiritual. Se você é novo por aqui, eu já vou pedir para você fazer o seguinte: clica aqui nesse botãozinho de inscrever-se, porque o seu nome já fica na nossa família registrado, a nossa família de oração, porque a partir de agora você faz parte da minha família de oração. E o meu intuito aqui, por meio do nosso canal do YouTube, é trazer vida, é trazer paz, é trazer a direção de Deus. Você sabia, por exemplo, que no passado a palavra de Deus era pregada aos quatro ventos, era falada, ela era propagada, e justamente por isso as pessoas tinham experiências com Deus, experiências espirituais, fortalecimento no seu emocional e força para poder vencer absolutamente tudo. É por isso que eu quero orar por você aqui nesse exato momento. Podemos fazer isso? Nós já vamos fazer, mas hoje, excepcionalmente, começamos uma campanha muito poderosa. Essa campanha vai sacudir os alicerces, de toda prisão espiritual que você esteja vivenciando. Você crê nisso? Então, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com várias pessoas, com 10 pessoas, com 20 pessoas, porque eu tenho certeza que você vai derrubar o seu gigante. Amém? Começamos hoje aqui. E você que pode até se perguntar e diz assim: Pastor Fred, como eu faço para poder participar dessa campanha poderosíssima? Sabe como? A partir de agora, a partir de hoje, você estará comigo hoje e mais 2 semanas, todos os dias, 7 da manhã e 18 horas. E claro, se você por algum motivo não puder estar nesse horário orando comigo, você vai fazer o seguinte: a oração fica gravada aqui. No momento que você puder, na hora do seu almoço, na hora do seu jantar, à noite, você participa dessa oração e ouve a mensagem que nós temos para entregar para você, tá bom? Essa campanha é baseada, claro, naquela passagem onde um pastor de ovelhas chamado Davi enfrenta o gigante chamado Golias da cidade de Gate, do povo filisteu. Para você entender um pouquinho da história, para a gente não se estender muito e eu ir direto ao ponto, eu quero que você entenda o contexto histórico dessa pequena história que eu vou lhe dizer, que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17 em diante. Golias era um guerreiro, era um gigante, até mesmo estudiosos dizem que ele tinha mais de 3 metros de altura naquela época, e ele foi chamado para afrontar o povo de Israel. Era muito comum, por exemplo, guerras entre Israel e o povo filisteu, o povo da Filístia, né? Hoje, por exemplo, o povo filisteu ele não existe mais. Existem alguns resquícios, né, de origens que vieram depois dos filisteus, mas o povo filisteu mesmo não existe. O povo filisteu já foi dissipado da face da terra. Enfim, e o povo filisteu e o povo de Israel eram inimigos. E eles lutavam sempre a favor das suas nações para a conquista de territórios. E na época, o povo filisteu estava enfraquecido e eles chamaram Golias, de uma cidade chamada Gate, que era muito famosa por ter vários e vários gigantes. E Golias era um gigante imbatível em todas as batalhas, e quem o via fisicamente não queria enfrentá-lo. Então, o povo filisteu fez uma proposta. Aquele que derrotasse Golias, o povo filisteu iria servi-lo. Mas se acontecesse o contrário, Golias vencesse o oponente, o povo de Israel se tornaria escravo. E olha que interessante, ninguém queria assumir tal responsabilidade, porque se perdesse, a nação inteira seria escravizada por causa de uma derrota. Mas tem um grande detalhe:
Davi, um pastor de ovelhas, pequenininho, ainda jovem, pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé lá no pasto, e a Bíblia fala que ele estava lá atrás das malhadas, ou seja, estava cuidando das ovelhas mais mirradinhas do seu pai. Não eram as melhores não, mas ele estava dando a vida. Em um determinado momento, Jessé, o pai de Davi, chama ele para levar queijos e também comida aos seus irmãos que estavam na batalha. Davi vai e ouve que esse gigante começava a afrontar, estava ali há dias afrontando o povo de Israel, pedindo um homem que o enfrentasse. Davi se colocou à disposição, para encurtar a história, Davi se colocou à disposição, passou no rio, pegou ali pedras e uma funda, ou seja, um estilingue, e ali lançou sobre a cabeça do gigante, enfrentando o gigante caiu, e ele cortou a cabeça do gigante. Aos olhos humanos, era impossível acontecer isso, mas só que ele disse uma coisa muito poderosa. Ele disse assim: você vem contra mim com lanças, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor a quem você tem afrontado. O nome do Senhor dos Exércitos fez com que aquele gigante viesse ter sido derrubado, ou seja, não foi apenas uma pedra na testa, porque uma pedra com certeza não derrubaria um gigante, mas a pedra, em nome do Senhor dos Exércitos, derrubou aquele gigante. Então, hoje, nós vamos derrubar os gigantes que estão na sua vida. A partir de hoje, cada dia, nós estaremos orando para derrubar um gigante. E hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira, e nós vamos lutar para derrubar o gigante da dívida. Pastor Fred, por que nós já vamos começar falando sobre a vida financeira, sendo que pessoas que estão acompanhando agora, eu creio, estão passando por problemas emocionais, sentimentais, familiares, problemas espirituais, não conseguem dormir direito à noite, estão com problema de saúde. Pois é, mas deixa eu explicar uma coisa para você. A dívida é uma coisa que tira a paz do ser humano. A vida financeira é uma coisa que tira a paz do ser humano. Sabe por quê? Porque quando falta comida dentro de casa, a família pode ser a mais harmoniosa, mas só que quando falta comida, isso mexe com o emocional e com o estômago das pessoas e faz com que pequenos atritos ou conflitos comecem. Você sabia disso? Pequenos problemas começam exatamente por problemas financeiros. Quando não se paga a luz e falta luz em casa, quando não se paga a água e corta a água de casa e ninguém tem água para tomar banho ou simplesmente para beber, e quando também falta comida. Quando não se tem dinheiro para colocar comida à mesa, começam os ânimos a ficar à flor da pele. É por isso que eu quero falar sobre a dívida hoje. E existe, preste atenção por favor, existe biblicamente falando vários e vários versículos de direcionamentos e princípios a serem cumpridos para que você venha prosperar e sair da dívida. É uma coisa assim, no passe de mágica? Não. É uma coisa que você vai precisar planejar, contar com Deus, fazer escolhas, sacrifícios e o milagre de fato acontecerá. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Diz assim, ó: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Presta atenção, por gentileza. Olha o que está escrito: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E aí você diz assim: pastor, sabe por que nós estamos passando por essa situação difícil? Porque tem muita gente com muito e pouca gente e muita gente com pouco. Tem poucas pessoas que têm muito, ou seja, os ricos, mas muitas pessoas, a maioria da população, que tem pouco. Deixa eu falar uma coisa para você. Se hoje, eu costumo usar esse exemplo, e você pode concordar ou não, há divergências de pensamentos, eu sei, mas se hoje distribuísse toda a riqueza, todo o dinheiro que existe aqui no nosso país, não precisa nem ir para o mundo, mas se fosse dividir o dinheiro para todas as pessoas por igual,
a grande maioria desse dinheiro voltaria para a mão daqueles que hoje o têm. Sabe por quê? Porque muitos ricos aprenderam a ganhar dinheiro e fazer dinheiro. E muitas pessoas que estão em miséria e escassez aprenderam a gastar, mas não fazer esse dinheiro multiplicar. Você entende? Então, existem pessoas que se tivessem muito dinheiro, ela gastaria tudo e não ficaria com nada. É como receber 2 maçãs como fruto do seu trabalho e você engolir as 2 sem apenas abri-la para ver se tem uma semente, para poder replantar e assim multiplicar aquilo que você ganhou. Isso eu quero dizer, preste atenção por favor. Quando esse versículo aqui em Provérbios, que está escrito lá em Provérbios, dito por Salomão, fala que aquele que toma emprestado se torna escravo, se torna servo daquele que empresta. E isso é uma grande verdade. Você que já tomou dinheiro emprestado, você acaba ficando escravo do banco. Se você toma dinheiro emprestado com alguém, você acaba se tornando servo, escravo daquela pessoa, porque você a deve. Você sabe que você precisa pagar, você tem uma data para pagar e você acaba se tornando uma escrava daquela dívida. Enquanto você não sana aquela dívida, você não tem paz. Você quer sanar aquela dívida porque, além de ter uma dívida, dinheiro para com essa pessoa, você quer voltar a ter aquele bom nome. Eu não estou tomando nada de ninguém, nem emprestado de ninguém. É ou não é assim? Então, entenda uma coisa. As riquezas hoje, as pessoas que obtêm o dinheiro estão dominando sobre aquelas que não têm. E você diz assim, pastor, como mudar isso? Biblicamente falando, você não precisa aceitar a escassez da sua vida. Biblicamente falando, você não precisa ficar com a escassez e a miséria na sua vida. Pelo contrário, porque Deus, Ele abençoa aqueles que desejam prosperar. E não tem pecado nenhum nisso. Não tem. Tira isso da tua cabeça. Eu preciso ter uma vida simples, porque Jesus tinha uma vida simples. Entenda, Jesus veio com uma missão. Você, eu, todos nós não estamos vivendo como Jesus. Jesus, a única missão do Filho nessa terra era salvar os pecadores. Era através do sangue que foi vertido na cruz, limpar os pecados. Então, a única missão de Jesus era pregar a palavra, curar os enfermos e levar a salvação às pessoas. Você vê, por exemplo, que Jesus não teve tempo para mais nada. Jesus não casou, Jesus não teve uma vida social, ele só veio com uma missão. Uma missão. Muitas pessoas usam o exemplo de Jesus. Mas Jesus tinha uma vida simples. Jesus era Jesus. E ele sempre abençoou aqueles que queriam prosperar, mas sim, alertou com respeito à raiz de todos os males, que era o amor ao dinheiro. O dinheiro nunca foi o problema. O problema é que as pessoas colocam o dinheiro acima. Entende? Então, eu quero aqui, por meio de 3 ensinamentos simples, fazer você abrir a tua visão com respeito a derrubar esse gigante da dívida. E logo depois eu vou orar por você. Olha só, a primeira é essa aqui, ó. Reconheça o gigante. É o primeiro ensinamento. Reconhecer o gigante é quais são as dívidas que você tem. Pega uma caneta, um papel e coloca todas as dívidas que você tem, todas, da maior a menor. Dívidas com bancos, com credores, com fornecedores, se você é uma pessoa que empreende, que compra e vende, você que tem dívidas com pessoas. Primeiro, dê prioridade a honrar as pessoas. Honre aqueles que você pegou dinheiro emprestado. Pastor, mas foi apenas 50, 100 reais, não importa. É dinheiro emprestado, é dinheiro da outra pessoa, então, por favor, saiba que você precisa honrar primeiro as pessoas. Os bancos, entenda, você vai honrar também os bancos, cheque devolvido, eu não sei quais são as dívidas, mas você pode entrar em negociação, parcelar. Primeiro passo é reconhecer, entender onde que está a dívida. Quanto você pode pagar por mês dessa dívida? É o segundo tópico. Coloca aí em tela, por gentileza. O segundo tópico é esse exatamente.
estratégia de batalha. Como assim, pastor? Nós não estamos falando de derrubar o gigante? Primeiro, Davi reconheceu o gigante. Segundo, ele montou uma estratégia de batalha. Qual? Pegou as pedras, sabia que não poderia lutar corpo a corpo com o gigante, ele precisaria arremessar alguma coisa. E uma das estratégias de Davi foi pegar as pedras para lançar sobre o gigante e usar o nome do Senhor dos Exércitos, que era o mais poderoso. A estratégia de batalha que você precisa ter é o seguinte: quanto você ganha por mês, quanto que são os seus custos mensais, como aluguel, alimentação, a sua vida, e quais são as dívidas que você consegue pagar. Pastor, eu consigo pagar R$100 por mês. Então é isso que você tem que começar a fazer. E se não, você tem que começar a juntar então esses R$100 para poder atingir um valor que você consiga pagar. É uma estratégia para que esse ano coloque tempo para terminar essas dívidas. 2025, por exemplo, dá para terminar suas dívidas em 2025? Dá. Então monta a estratégia, porque Deus vai honrar a sua estratégia. E a terceira, não menos importante, eu acredito que é a mais importante, coloca aí em tela por gentileza, é a vitória pela fé. O que significa isso? Em determinado momento, o povo de Israel estava no deserto. E o que eles precisavam? Se alimentar e beber água. E Deus enviou a provisão. A vitória pela fé é a provisão de Deus. Deus vai prover aquilo que você precisa. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Eu profetizo que você receba aquilo que você mais precisa em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar por você aqui agora para que nós venhamos derrubar esse gigante da dívida. E eu tenho certeza absoluta que se você entrar comigo nesse espírito imbuído dessa fé, nós vamos alcançar o derrubar desses gigantes. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estendemos as mãos de direção dessas pessoas, meu Deus, para que o teu poder se manifeste, para que aconteça o milagre necessário, para que seja agora esse gigante derrubado, o gigante da dívida. Esses 3 tópicos, meu Pai, esses 3 ensinamentos que o Senhor nos deu, é eficaz para alcançar a vitória. A vitória pela fé é quando nós vamos concluir, exatamente concluir aquilo que o Senhor nos deu como direção. Então vai à frente da batalha dessas pessoas, para que ninguém, meu Pai, continue na escassez, na miséria, na dívida. Ah, meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está à frente da batalha de cada uma dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revista essa pessoa de ânimo, de força, de coragem, e nós vamos começar agora a empreender essa batalha, a empreender essa força-tarefa nos céus e também na terra, para que essa pessoa venha contar testemunho de coisas grandes e maravilhosas que o Senhor vai fazer. Diga que assim seja e graças a Deus. Pessoal, eu vou pedir 2 coisas para você aqui agora. Primeiro, coloca aqui nos comentários se você precisa que eu ore por você todos os dias pela tua vida financeira. Pastor, eu preciso. Então coloca aqui o seu nome. Se quiser colocar qual é o pedido de oração financeiro, fique à vontade, coloca aqui nos comentários. E segundo, aqui está meu número de WhatsApp. Você vai me mandar uma mensagem contando o seu testemunho, sabe por quê? Porque Deus vai começar a abrir portas para você. A luz de Deus vai começar a te iluminar e você vai entender o que precisa fazer para mudar essa situação. Eu creio, você crê? Eu creio e tomo posse e eu quero que você também tome posse. Amém? Graças a Deus. Olha, a última coisa que eu vou falar cai exatamente no segundo tópico, que é a estratégia de batalha. Por exemplo, aqui está o livro dos dizimistas. Você sabia que você ser dizimista, você ser fiel a Deus é uma estratégia de batalha? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que por vossa causa, por minha causa, repreenderei o devorador. Ou seja, Deus não vai deixar com que o devorador, o migrador, o cortador venha sobre a tua vida. Mas você precisa fazer um pacto, uma aliança com Deus de ser fiel a Ele no dízimo. Dízimo é a 10ª parte de tudo que passa às suas mãos. Passou 10%, passou R$1.000, são R$100 os 10%.
Passou 100, são 10. Passou 10, R$1. Ou seja, você está sendo fiel a Deus. Você está honrando a Deus um dízimo. Amém, pessoal? As contas da igreja estão aí. Inclusive, se você quiser fazer um print, fique à vontade. Quando você for fazer a sua transferência, o seu Pix, a sua oferta, o seu dízimo, confira direitinho se está escrito Comunidade Cristã da Família, que é o nome do nosso ministério, e envie o comprovante via WhatsApp para que a gente possa colocar aqui, tá bom? Eu vou orar por você, apresentando a sua vida todos os dias. Estenda a mão para cá. Meu Deus, que nada venha faltar para os dizimistas, os ofertantes, e que o Senhor venha honrar cada um deles em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Povo amado, querido, eu vou esperar por você hoje no culto Pacto com a Prosperidade. Às 20 horas nós temos um culto aqui no nosso canal, que você vai participar aí da tua casa, e eu quero que você esteja comigo para aprender a lutar e também receber as bênçãos decorrentes da obediência que Deus promete na palavra dele. Tá certo? Que Deus ilumine grandemente a sua vida, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo final de mês, começo de mês, seja lá quando você está acompanhando essa oração.